pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do teatro catequético. No decorrer da minha aula, vocês vão perceber que não tem como não falar do teatro da catequese sem antes citar alguns momentos históricos extremamente importantes sobre esse tema. Mas como o nosso objetivo aqui é falar de teatro catequético, a gente deixa esses momentos históricos e toda a sua polêmica que os circunda para ser professor de história. Porém, gente, é necessário frisar que todos esses acontecimentos eles se deram em um contexto um tanto conturbado e não muito agradável. Então, a aula de hoje tem como ponto de partida o século XVI. E eis que surge Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Companhia essa fundada por Santo Inácio de Loyola, em plena Contra-Reforma. Se você quer um ano, eu te dou, 1534. Essa ordem religiosa ela foi reconhecida pelo Papa Paulo III, em 1540, em 27 de setembro. E com o tempo ela se multiplicou. Os seus aspectos educacionais eram regidos pelo Ratio Studiorum, de 1599, um documento conhecido como Código Pedagógico dos Jesuítas, que foi produzido por meio das experiências que aconteciam dentro dos colégios da Companhia de Jesus. Bom, o objetivo inicial da Companhia de Jesus era o estabelecimento de uma ajuda espiritual mútua, a instauração de uma reforma pessoal, uma renovação dos indivíduos por meio de uma ação evangelizadora. Portanto, a reforma da Companhia de Jesus promoveu, por meio de uma base disciplinar, com muito estudo e reflexão por parte dos membros que faziam parte dela. Promoveu mudanças na estrutura e se tornou uma ordem com atividade pelo seu desenvolvimento e suas ações ficaram marcadas na história. Gente, o Inácio de Loyola e seus companheiros foram solicitados em 1539 por Dom João III para atuar em terras portuguesas, em suas colônias. Os jesuítas, como eram denominados membros da Companhia de Jesus, eles se dedicavam a um trabalho missionário e educacional, sendo em sua maioria educadores ou confessores dos reis da época. Um deles foi Dom Sebastião de Portugal. Galera, os primeiros membros da Companhia de Jesus, ao chegarem ao Brasil, eles se depararam com algumas dificuldades, uma certa resistência do povo indígena, a ambição dos colonos por poder e dinheiro, as dificuldades com questões administrativas do governador por parte do bispo Sardinha. Coisas que seu professor de história já deve ter lhe contado. Agora, no Brasil, desde 1549, ano em que chegaram ao país, eles começaram a desenvolver um trabalho de catequização do povo indígena, dos imigrantes africanos e dos imigrantes europeus. O primeiro grupo que foi trazido para o Brasil veio pelas mãos de Tomé de Souza, o então governador-geral, e foi liderado por Manuel da Nóbrega. Eles foram também os primeiros a iniciar aqui o trabalho de educação e criaram, inclusive, muitos estabelecimentos educacionais, como a Fundação de São Paulo de Piratininga. Ou seja, esse conceito de escola que você conhece agora veio de lá, daquela época. Uma das primeiras ações dos jesuítas foi o aldeamento dos indígenas, com o objetivo de fixá-los em um lugar e separá-los dos colonos já habituados com alguns costumes comuns do cristianismo. Essa ação, gente, fazia com que os indígenas fossem estabelecidos numa moradia fixa, ocorrendo a separação daqueles que haviam recebido os ensinamentos cristãos dos que continuavam pagãos. Pois se isso não ocorresse, a catequese não teria sentido, não teria utilidade nenhuma. Então, nas aldeias, o trabalho prevalecia sobre os momentos de oração e de diversão. E com a chegada dos jesuítas, o que aconteceu? Houve uma formação de uma condição cultural e moral diversa dessa que os indígenas vivenciavam. Ou seja, aliado ao trabalho da catequese e da educação, foi iniciado aqui um trabalho de formação cultural. Eu não posso deixar de falar, turminha, que a missão dos jesuítas não era apenas direcionada à pacificação dos indígenas. Eles tinham que também socorrer as necessidades locais. Só para você ter ideia,
o projeto colonizador, ele procurava evitar a indianização dos brancos. Retirava-os das aldeias e da convivência com os indígenas para manter a ordem e os costumes. E simultaneamente, galera, promovia-se a destribalização. Fazia com que os índios fossem retirados de suas aldeias e conduzidos para as reduções, como eles chamavam na época. E assim, galera, eles modificavam a sua identidade cultural. Deixa eu ser mais claro. Calma. A gente não pode esquecer que ao catequizar e educar os indígenas, os jesuítas faziam isso tudo sob um ponto de vista cultural e moral, mas da visão portuguesa. Em resumo, para você entender melhor, essa missão significava promover a educação da fé. Dessa forma, os indígenas passariam a atender às vontades e às necessidades do colonizador sem nenhuma resistência. Agora, gente, tenho que falar. Na área da educação, os jesuítas utilizaram o teatro, que além de entretenimento, era utilizado como um instrumento pedagógico fortíssimo. Vamos lá? Então, para você entender melhor como é que funciona o teatro nessa pegada toda. Haviam regras rígidas para a composição das peças de teatro nos colégios dos jesuítas, que na verdade eles queriam atingir objetivos de formação e conversão de cristãos para a maior glória de Deus. Seria mais ou menos isso. Ou seja, os jesuítas eles não foram os primeiros a utilizar o teatro como instrumento pedagógico, mas eles foram, galera, os responsáveis por sua expansão para o fim do século XVI. Ou seja, a encenação das peças de teatro geralmente causavam a mesma sensação de um sermão, aquele dado nas missas de domingo. As peças de teatro, elas eram escritas pelos padres, mas também pelos próprios alunos. Na verdade, isso é um exercício, essa participação era parte dos exercícios dos estudantes que cursavam humanidades. No início, essas peças eram encenadas em latim. Na verdade, era um vernáculo que possibilitava a compreensão em vários lugares do mundo. No Brasil, esse instrumento pedagógico foi tão eficaz na obra educacional que os jesuítas se destacaram. Em falar em se destacar, aqui no Brasil, a gente tem como grande mentor José de Anchieta, que ficou conhecido como iniciador desse gênero e da produção e adaptação de peças de teatro para a língua tupi-guarani. E com a utilização do teatro como instrumento pedagógico, o jesuíta realizou um trabalho que atendeu perfeitamente os objetivos da Companhia de Jesus. Beleza? Viu como é simples entender isso? Então, galera, cabe lembrar que mesmo com êxito no campo da conversão religiosa e no campo educacional, a Companhia de Jesus encontrou alguns obstáculos em alguns países como França, Espanha. Agora, em Portugal e suas colônias, o apoio veio do rei de Portugal, Dom João III. E diante do que já foi exposto aqui, do que eu falei agora com vocês, eu preciso lembrar que a chegada da Companhia de Jesus e a catequese ocorridas aqui no Brasil não se deu de forma tranquila, galera. Algumas crises, por exemplo, eu me lembro de algumas, como a resistência dos colonos, dos senhores de engenho, em relação àquela lei que proibia a escravização dos indígenas. Até mesmo a alegação de que não havia recursos para comprar mão de obra escrava. Isso tudo para realizar o trabalho. Ou seja, a revolta dos índios, a aplicação de uma política protetora dos jesuítas. Tem mais, a utilização da mão de obra africana com a alegação de que o negro, olha que absurdo, não era oriundo da terra e com isso não haveria problema nenhum em relação ao projeto missionário. Então, gente, o teatro jesuítico, especificamente o teatro anchietano, ele era utilizado como forma de ensinar aos índios e também aos alunos dos colégios a cultura, a religiosidade, claro, a portuguesa. Isso tudo no século XVI. E transformava dessa forma tudo isso num amplo instrumento pedagógico jesuítico. Os jesuítas, com esse teatro, eles mostravam algumas conquistas que eles conseguiam com os índios.
Pois como houve a abolição de superstições e antropofagias e a implementação da lei do amor, do sentido de lealdade, o esquecimento das injúrias, a reação contra a inveja, a harmonia entre todos, e mesmo que em alguns momentos os índios fossem considerados inconstantes, tá? Agora, cabe lembrar, gente, que o teatro, ele se resume a autos. Os autos anchietanos, como eram chamados, lidavam com os mistérios, com as moralidades, coisas que vocês já estudaram. E isso se estendia ao adro da igreja, no rito que acontecia ali. E misturavam-se figuras como anjos, demônios, o bem e o mal. Lembra daquilo que a gente estudou lá no primeiro ano? Ou seja, veio com isso as danças, demônios enfeitados com penas, músicas, evoluções, arcos, flechas. Tudo isso era característica do nosso teatro jesuítico brasileiro. Posso chamar de nosso, né? E sem dúvida, gente, era uma das práticas não muito estranhas à tradição indígena. Era como se houvesse aí uma releitura. Essas representações, na maioria das vezes, gente, não havia recepções de pessoas importantes das imagens e relíquias. Ou seja, traduzindo, havia sim. Quando chegava alguma coisa no Brasil, eles representavam isso, então faziam uma certa homenagem. Então, por mais que o teatro tenha o seu lado pedagógico, ele nasceu à sombra da religião católica. Porque, na verdade, ele era um recurso da catequese. Tanto os povos nativos, os índios, como os colonizadores portugueses, fizeram uso dele. Um exemplo disso, só para vocês terem ideia, a gente pode encontrar isso nos autos anchietanos, que dramatizam a vitória de forças da cristandade contra os demônios. Esses demônios que são caracterizados como seres sátiros ou satíricos, que se utilizavam da caracterização para brincar com os costumes indígenas. Aquela releitura que eu te falei, tá? Então eu brinco com a crença do índio. E nesse tipo de comunicação, eles acabavam ilustrando e eternizando as verdades da fé. Ou seja, tocava no fundo da alma dos nativos. Viu como o teatro funcionou? Essa mensagem, gente, ela não podia ser apresentada como os termos clássicos. Por isso que ela foi adaptada à realidade brasileira. A utilização do espanhol, que era a língua da terra natal, de Anchieta, foi uma das mais usadas nos autos representadas nas vilas e cidades. Claro que eu tenho o português de Portugal, eu tinha o latim, e isso, quando os visitantes espanhóis chegavam ao Brasil, eles se deleitavam com essa apresentação. Então, a utilização do latim foi introduzida por insistência geral de Roma, que se utilizou em representações nos colégios, em exercício dos alunos nessa língua. Enquanto aqui no Brasil, o tupi, que era a língua nativa do indígena, ganhava força. A utilização da língua indígena, em um primeiro momento, ela não foi vista com bons olhos. Os índios brasileiros não tinham palavras correspondentes a Deus, a religião, a fé e tantas outras. E essa tradução, gente, poderia ocasionar um erro teológico. O que aconteceu então? Os jesuítas utilizavam-se no teatro de elementos indígenas tirados da fauna e da etnologia e uniam isso tudo aos santos da igreja. Aquela releitura que eu havia falado para vocês. E assim terminamos a nossa aula gravada de hoje. Para mais aprofundamento, você vai ler sobre esse tema no nosso livro didático. Beleza, turma? A gente se vê e até mais.